Livro de Neemias, capítulo 2, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: Então lhes respondi e disse: O Deus dos céus é que nos fará prosperar, e nós, os seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te damos graças, Senhor, por estarmos aqui diante da Tua palavra. E nós pedimos, Senhor, dá-nos entendimento, sabedoria, compreensão, e que Teu Espírito Santo trabalhe em cada coração que ouvir a Tua palavra nessa noite. Graças te damos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Meus irmãos, durante 2 sábados, sobre capítulo 1 e capítulo 2 de Neemias, trouxe aqui para os irmãos, descobrindo o seu propósito. Sábado agora, vivendo o seu propósito, e hoje nós vamos terminar, se Deus permitir, o resultado de viver no seu propósito. Os irmãos sabem que Neemias era copeiro do rei Artaxerxes. Neemias era um cativo lá de Israel. E Neemias vivia no palácio do rei e fazia uma das funções do palácio, que era ser copeiro. No entanto, Deus pôs no coração de Neemias o desejo e a necessidade de reconstruir Jerusalém. E Neemias, mostrei para os irmãos, descobrindo o seu propósito, Deus colocou isso no coração de Neemias. Houve uma preparação espiritual, porque Neemias jejuou e orou por mais de mês. Na verdade, de 3 a 4 meses, jejuando e orando por esse propósito. Houve uma grande compaixão. Compaixão é a capacidade de se colocar no lugar do outro, porque Neemias se colocou no lugar daquelas pessoas que passavam por grande miséria e desprezo. Houve também demonstrado pela oração de Neemias a intimidade com Neemias, porque Neemias tinha intimidade com Deus. Então ele mostra pela adoração, confissão, reconhecimento. E até que chega o momento, ontem mostrei para os irmãos, que a oportunidade foi mostrada para Neemias. E a oportunidade, essa daqui de Neemias, é a oportunidade que muitas vezes acontece nas nossas vidas, que é aquele cavalo selado, aquela oportunidade de ouro, que muitas vezes passa uma vez na vida. Se você pegar, ela muda a tua história para sempre. Se você não pegar, muita gente fica frustrada. E fica com mágoa disso e não consegue superar, porque quando passa algum tempo a pessoa lembra: poxa vida, se eu tivesse vivido aquela oportunidade que me apareceu naquele dia, em lugar fulano de tal, assim, a minha vida teria sido diferente. Neemias não desperdiçou a grande oportunidade que se apareceu para ele. Ele teve sabedoria quando a oportunidade chegou. Ele pôde reconhecer a oportunidade. Porque um grande outro problema nosso, irmão, é que muitas vezes a gente não reconhece a oportunidade. Às vezes ela passou aqui, às vezes ela está aqui no momento, a hora é agora, mas a gente não reconhece. O povo de Israel muitas vezes não reconhecia aquilo que estava acontecendo com eles. Eles não reconheceram, irmãos, aquilo que por mais de séculos eles esperavam, que era o Messias chegar em Jerusalém como Messias. O Messias entrou lá, montado num jumentinho, e ele era o Cristo, o Senhor, o Salvador que eles tanto esperavam, e eles não reconheceram isso. Isso foi terrível, pouquíssimas pessoas puderam reconhecer. Então, irmãos, Neemias reconheceu, teve sabedoria para reconhecer a oportunidade, e quando essa oportunidade se mostrou, ele usufruiu, eu posso dizer assim, da oportunidade na sua totalidade. Porque não adianta a oportunidade se apresentar a nós e nós utilizarmos parte da oportunidade, ou um pouco dela, um pouco disso ou daquilo. Não funciona. Neemias utilizou a oportunidade toda, tanto que, imagina se Neemias, o rei tivesse chamado ele e falado assim: olha, você quer construir? Pode ir, fique à vontade. Aí Neemias sai da presença do rei e fala: como é que eu vou para Jerusalém? Está a vários quilômetros de distância daqui. Como é que eu vou construir se eu não tenho material nem dinheiro? Como é que eu vou passar se tem vários governadores num monte de províncias daqui para lá, e se eu não tiver a autorização do rei eu não passo? Então Neemias
pegou todas aquelas coisas que eram necessárias para cumprir o seu propósito. Ele tinha o material, ele sabia como ir, e quando ele chega lá, outra coisa muito importante que nós vimos ontem, quando ele chega lá, ele não sai declarando o propósito que Deus pôs no seu coração, o propósito da sua vida, ele não sai declarando para qualquer um. Ele só fala com Deus e com o rei, e com mais ninguém. Ele chega lá na cidade, ele observa a situação, ele vê por onde começar, o que fazer, como fazer. Depois disso tudo, ele então chama o povo e fala o que Deus tinha falado, no momento certo. Porque, irmãos, se nós dissermos o nosso propósito no momento errado, é só para tomar raquetada, palavras duras, pessoas ridicularizarem, rirem da nossa cara. Por quê? Porque o propósito que Deus tem para cada um é um propósito único e exclusivo, meu querido. O propósito que Deus tem para a nossa vida, para a sua vida, é um propósito único. Nunca houve ninguém igual a você, nem nunca vai haver. Deus fez cada um de nós únicos e exclusivos. E Deus tem um plano especial para cada um de nós. Então, irmãos, em toda a história da humanidade, nunca houve ninguém igual a você. Você é único. Por isso que muitas vezes você é mal compreendido. Por quê? Porque não tem ninguém igual a você. Tem parecido, igual não. O seu DNA é único, a íris do seu rosto, as suas digitais, o formato do seu rosto, a sua forma de andar, o seu cheiro, a sua entonação de voz, tudo isso são coisas únicas. Deus não... Irmãos, essa conversa que você é só mais um na multidão é uma ideia do diabo, dizendo para você assim, não, você é só mais um. Você não é só mais um, você é especial, único e exclusivo, amém, irmãos? Você é especial, e Deus fez você especial, e Deus tem um plano, um propósito especial para você também. Se você viver nesse plano e nesse propósito que Deus tem para você, você vai ser a pessoa mais feliz do mundo, você vai ser a pessoa mais realizada do mundo. Ao contrário que se você não viver nesse propósito e nesse plano que Deus tem para a sua vida aqui, você vai ser a pessoa mais frustrada do mundo, a pessoa derrotada. Porque você pode até ter um certo sucesso, mas esse sucesso nunca vai preencher e sempre vai faltar alguma coisa. Por quê? Porque você não está dentro do propósito que Deus tem para você. Você não está dentro do plano que Deus tem para você. Se a gente fosse olhar a vida de Neemias, Neemias era um camarada que ele estava lá na fortaleza de Suzã e ele tinha um certo sucesso. Ele vivia entre os nobres, ele falava com o rei, ele conhecia os nobres, ele tinha uma cama para dormir, ele tinha comida, ele tinha roupa. Em relação àquele povo que estava em Jerusalém, ele tinha um certo sucesso. Mas, irmãos, não adianta nenhum sucesso fora do teu propósito, porque sucesso fora do propósito é derrota. Não funciona. Sucesso fora daquilo que Deus tem preparado para você não funciona, é derrota, é tristeza. Você vê quantos ricos, o camarada rico. Você conhece um ator chamado Robin Williams? Se eu não estiver errado, um dos mais famosos, que fez um personagem chamado Vovozona, um cara muito rico dos Estados Unidos. O cara se mata. O cara é muito rico, o cara tem fama no mundo todo, e o cara se mata. Eu podia citar 20 nomes para você aqui, de pessoas famosas, ricas, reconhecidas, mas a pessoa, uma hora ela chega numa depressão, isso daqui não me importa mais, a fama não me importa, o dinheiro não me importa, a casa onde eu moro não me importa, eu não quero saber de nada, e se mata. Porque, irmão, se você viver fora do seu propósito, você vai tendencionar, se eu posso dizer assim, a ser uma pessoa depressiva. Você sabia que no Brasil, 10% da população é depressiva? 10%. O Brasil, se a gente for olhar, o Brasil está entre a China, a Índia, e vem o Brasil de depressão. Se a gente for olhar pela quantidade populacional da China e da Índia, que é muita gente, muito mais do que aqui, muito mais milhões do que aqui, para não dizer bilhões, na verdade são bilhões, o Brasil é o país mais depressivo do mundo. O que é a depressão? A depressão, ela tem uma série de causas, claro, já convivi com gente com depressão. A depressão tem uma série de causas, claro, o afastamento de Deus é um deles, mas viver fora do seu propósito, você pode ter certeza que é um deles também. Por quê? Porque nada realiza a pessoa. Ela está morando numa casa boa, ela tem um emprego bom, ela tem uma família linda, ela tem uma vida que qualquer um queria ter, mas para ela aquilo é um peso, para ela aquilo é um problema. O que ela queria era sumir. Você já viu alguém com raiva dizendo assim, eu quero assumir, eu vou sumir daqui, eu vou me embora?
Cuidado para você não estar vivendo fora do teu propósito. Por isso que você quer ir embora. Meus irmãos, o que acontece com Neemias é que depois de todas essas coisas que eu mencionei para os irmãos aqui, chega-se o capítulo 2, versículo 20, em que, quando Neemias fala do seu propósito, se levanta lá o Tobias, o servo amonita, Gesem o árabe e Sambalate o horonita. Se levantam esses 3 camaradas com mais alguns esquisitos por lá e começam a, primeiramente, só achar ruim que eles estejam querendo fazer algum bem por Jerusalém. Mas não era só por isso, isso é só o início da história. E a partir daqui do capítulo 3, Neemias começa a justamente executar o propósito, executar o propósito de Deus na vida dele. Que qual era? Reconstruir os muros de Jerusalém, a cidade, e fazer toda aquela obra da qual ele foi para Jerusalém para fazer. Se você não sabe direitinho o que é, leia o livro de Neemias, é bem pequenininho, você vai ficar muito feliz em ler ele, tenho certeza. Mas o que acontece, irmãos, é que quando Neemias chega lá, e agora eu vou começar a mencionar alguns resultados do propósito. Quando Neemias chega lá, a primeira coisa que Neemias tem, sabe o que é? Muito trabalho. Não imagina você que viver no seu propósito quer dizer assim, que agora você vai viver numa praia zona, com os pés para cima, debaixo de um guarda-sol, tomando uma aguinha de coco sem fazer nadinha, tá? E os milhões caindo na conta? Não, meu irmão. Viver no seu propósito quer dizer que é muito trabalho. Mas aí que tá, irmãos. É muito trabalho, mas que a gente vivendo no nosso propósito, esse muito trabalho não vai ser cansativo. Esse muito trabalho não vai ser enfadonho. Esse muito trabalho não vai ser chato. Esse muito trabalho não vai ser um peso. Por quê? Porque você está dentro do teu propósito. Se precisar trabalhar 12 horas, você trabalha. Se precisar trabalhar 24, você trabalha. E você trabalha sorrindo, feliz, alegre, contente e satisfeito. Por quê? Porque você está dentro do teu propósito. Agora, fora do teu propósito. Aparece muito no Facebook, né? O povo colocando hoje é sexta-feira, oh aleluia, que eu estou saindo do trabalho, hoje é sexta-feira. Aí coloca segunda-feira, várias postagens sobre segunda-feira, oh misericórdia, lá vai eu segunda-feira, tem que voltar para aquele escritório, tem que voltar para aquele lugar de trabalho, tem que voltar para a vida, e essa vida é um peso para mim, eu vou mesmo porque as contas estão chegando, todo mês o correio entrega em casa, aí eu tenho que ir, mas se eu fosse pela minha vontade, não ia. Eu só vou por causa que tem um salário e preciso trabalhar e tudo mais, as contas. Irmão, isso é viver fora do propósito. Neemias foi para lá, a partir do capítulo 3, e tem muito trabalho. Vai o quê? Separar o povo, organizar, e trabalhar, e trabalhar, e trabalhar, e trabalhar, e trabalhar, e trabalhar, e trabalhar. Mas você pode ter certeza de uma coisa, esse trabalho não vai ser enfadonho. Esse trabalho não vai ser cansativo. Esse trabalho não vai ser um peso. Por quê? Porque é o que você gosta. Porque é o que você ama fazer. Porque é o que Deus te colocou no coração para fazer. E você vai fazer com prazer. Você já viu a diferença de alguém que executa o seu trabalho com prazer e alguém que não executa? Misericórdia. Você chega para ser atendido por uma pessoa que gosta do seu trabalho, ela te atende com um sorriso no rosto, ela te atende bem, ela te atende com educação, né? Isso deveria ser o básico de alguém que vai te atender, né? No entanto, quando você chega que alguém que está totalmente fora do seu propósito está ali, ela te atende com arrogância, com ignorância, com desprezo, e você sai dali e fala, nunca mais eu volto naquele lugar. Para ser atendido pelaquela mocinha lá, ou aquele rapaz que fica lá, não quero. É alguém fora do seu propósito. Irmão, viver fora do nosso propósito vai ser um peso. Imagina aí você, se você está vivendo fora do propósito que Deus tem preparado para você. Você não é só mais um na multidão, não. Já te mostrei aqui. Você não é mais só um CPF para o governo, não. Você não é só mais um pagador de impostos para o governo gastar com um monte de besteira por aí. Não, meu irmão. Você é um plano, você é um projeto especial de Deus. Você é a coroa da criação de Deus. E Deus fez você único e exclusivo. E Deus tem um propósito na tua vida. Não é de graça, não, tua vida, não. Você pode ter certeza. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui, irmão, estou assim meio perdido ainda. Tem um monte de gente que está meio perdido, ele não sabe se ele vai para a direita, para a esquerda, para trás, para frente.
Mas Deus tem um propósito para você, você pode ter certeza. A segunda coisa, irmãos, que acontece aqui quando Neemias, resultados de viver o seu propósito. Primeiramente, se levantou Sanbalate, Tobias e Gesem, e eles começaram a se opor à obra. A só se opor à obra, a falar algumas coisinhas, a tentar menosprezar o trabalho que eles iam fazer, tudo bem. Mas a partir que Neemias e o povo que estava com ele começa a verdadeiramente construir alguma coisa, começa a reconstruir a cidade, Neemias começa a cumprir o seu propósito e o povo começa a fazer uma grande obra, aqueles que inicialmente só falavam alguma coisa, se mostram que na verdade são os verdadeiros inimigos. Irmão, se você começar a trabalhar no seu propósito, alguém vai se levantar contra você. Alguém vai começar a zoar você, alguém vai começar a menosprezar, alguém vai dizer eu não acredito, fulano de tal quer fazer não sei o que, vai fazer nada. Alguém vai fazer isso. Mas você pode ter certeza de que alguém vai se levantar para ajudar também. Um monte de gente se levantou para ajudar Neemias, mas alguns levantaram para fazer isso. E não foi só isso, irmãos. Primeiro eles começaram com isso, depois já virou ira. Quer ver? Olha comigo Neemias capítulo 4, versículo 1. E diz assim, ó: e sucedeu que ouvindo Sanbalate que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Neemias não tinha feito nada para ele, Neemias não tinha feito nada para os amigos dele, e o camarada estava ardendo em ira porque alguém estava fazendo alguma coisa. Irmão, se você começar a cumprir o propósito de Deus, o plano de Deus na sua vida, se você começar a fazer alguma coisa, alguém vai se levantar da parte do inimigo e dizer assim, e arder em ira, e começar a querer fazer alguma coisa para parar você. Mas aí, quando isso acontece, a gente tem duas coisas que a gente pode fazer. Primeiro, a gente recebe essas críticas e fala assim, ouve e fala assim, talvez ele tenha razão, né? Vou parar. Ele está falando que eu não consigo mesmo? Então vou parar. Ou a gente pode receber essas críticas e essas coisas e dizer assim, falou que eu não vou fazer, pois agora é que eu vou cumprir o propósito de Deus na minha vida, que quando eu chegar lá, olha aí, ó, Sanbalate, ó o muro todinho reconstruído. Isso aqui é para a glória de Deus. Não é para você chegar lá, meu irmão, e falar, e agora chamar Sanbalate e Tobias e fazer, não, entendeu? É para fazer que nem e humilhar eles, não. É para fazer que nem José do Egito. Você lembra de José do Egito? Os irmãos dele venderam, e aí quando os irmãos dele estão na frente de José, e agora o José tem poder na mão de dizer assim, ó, soldado, pega, mata tudinho, bate, bota em prisão. José podia fazer qualquer coisa. José fala o coração dele, diz o texto, que José vira para eles e fala assim, olha, não, esquenta a cabeça não, aqui na tradução do Robin News, tá? Não esquenta a cabeça não, porque foi Deus que me mandou para cá, e ainda sustentou os irmãos dele. Mas irmão, você sabia que essa daí é muito, infinitamente melhor, você não ter mágoa no coração, você não querer vingança, é infinitamente melhor do que você querer essa vingança e esse negócio só para mostrar para a pessoa que eu consigo. Tem gente que quer fazer aqui só para mostrar que consegue, né? Mas fazer dessa forma é infinitamente melhor. Os irmãos de José todinho agora comem da mão de José, e José é misericordioso e compassivo com eles. José deu uma grande lição. A mesma coisa Neemias. Neemias faz algumas orações aqui, mas não tenta nada fazer contra esse cidadão. Se mostram verdadeiramente quem são os nossos inimigos. Irmão, não se engane. Você tem algum inimigo. Pode não estar manifestado, mas não se engane, você tem algum inimigo. Tem um inimigo nas nossas almas, que você já sabe quem é, não preciso nem mencionar o nome dele aqui não. Mas esse inimigo das nossas almas, tem outros agentes dele que são nossos inimigos. Você fica tranquilo. E o inimigo, ele vai tentar te parar, ele vai tentar fazer alguma coisa. E a bênção de Deus na vida do que é fiel, gera inveja no infiel. Quem realiza o seu sonho, os sonhos de Deus para a sua vida, incomoda os frustrados. Aquele que não conseguiu realizar nada, aí ele diz, rapaz, eu não consegui, conheço fulano, fulano e fulano, tentou fazer isso aí que tu está tentando, não conseguiu, tu vai conseguir, e começa a rir da tua cara. Você fala, meu irmão,
Isso aqui é o propósito de Deus na minha vida e Deus vai cumprir, você vai ver. Amém? Irmão, a terceira coisa que aconteceu aqui no resultado do propósito na vida de Neemias. Dentro do seu propósito, você faz muito mais do que podia imaginar. Dentro do seu propósito, você faz muito mais do que podia imaginar. Neemias saiu de Suzã, Fortaleza, e foi para lá para fazer o quê? Reconstruir. Chegou lá e reconstruiu, num tempo recorde. Leia o texto. Reconstruiu e fez tudo. Maravilha. Quando ele acabou de reconstruir, olha o que ele faz. Ele restabelece o governo, restabelece o culto, faz justiça, lá em Neemias capítulo 5, versículo 1. Estou a Bíblia aberta em Neemias 5:1 diz assim: foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus e seus irmãos. Versículo 5:11 diz: restituí-lhes hoje vos peço as suas terras e as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, como também a 100ª parte do dinheiro do trigo, do mosto e do azeite que vós exigis deles. O povo estava murmurando contra os ricos que estavam oprimindo. Neemias chega lá e restabelece a justiça. Ele ensina a palavra. Neemias capítulo 8, versículo 9, diz assim, ó: e Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, os escribas, e os levitas que ensinavam o povo, disseram ao povo: este é dia consagrado ao Senhor vosso Deus, então não vos lamentei nem chorei, porque o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Ele estava lá entre aqueles que estavam ensinando o povo. Ele tira a prostituição do povo e restabelece a adoração. Em Neemias capítulo 13, versículo 23 a 28, 13, 23 e 28 diz: e vi também naqueles dias alguns judeus que tinham casado com mulheres asdonitas, amonitas e moabitas. Neemias 13, 23. E seus filhos falavam meio asdonita e não podiam falar judaico segundo a língua de cada povo. E contendi com eles, os amaldiçoei, espanquei algum deles, arranquei-lhe os cabelos e fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais as vossas filhas seus filhos, e não tomareis mais as suas filhas para os vossos filhos, nem para vós mesmos. Porquanto não pecou isto Salomão, rei de Israel? Então, irmãos, aquele povo não estava casando só com o povo de Israel, eles estavam casando com amonitas, asdonitas, eles estavam casando com os povos ao redor, estavam contaminando a linhagem de Israel, que é uma linhagem que vem de Deus e que eles deveriam casar só entre eles. Então eles estavam fazendo isso. Neemias restabelece. Neemias faz muito mais daquilo que ele foi lá para fazer. Dentro do seu propósito, meu irmão, você faz muito mais daquilo que você vai lá para fazer. Dentro do seu propósito. Agora, fora do seu propósito, é só perturbação. Muito bem, irmãos. Essa daqui é uma história maravilhosa de Neemias, mas se eu terminasse aqui, ia faltar algo nessa mensagem. Acompanha comigo. Neemias capítulo 1. Neemias já era servo do Senhor quando chega lá, na fortaleza de Suzã. Os primeiros textos que aparecem de Neemias capítulo 1, ele já era servo do Senhor. Versículo 3 diz: e disseram-me: e o restante que ficaram do cativeiro estão em grande miséria e desprezo, o muro de Jerusalém fendido, suas portas queimadas a fogo. Sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante os deuses dos céus. Antes de ir para a fortaleza, Neemias já era servo do Senhor. Dentro da fortaleza, e agora sendo servo do rei lá, escravo fora da sua terra, Neemias era servo do Senhor. Quando o rei dá a oportunidade para ele voltar e fazer uma grande obra, na viagem, quando chega em Jerusalém, Neemias era servo do Senhor. Neemias faz toda essa reconstrução e faz toda essa obra, restabelece o governo e faz toda essa parte todinha, restabelece a adoração e depois continua sendo servo do Senhor. Meu irmão, tem aqui duas coisas muito importantes. Deus tem um propósito maravilhoso para a sua vida. Amém? Mas Deus tem um propósito maravilhoso para depois dessa vida. Amém? Porque se fosse só um propósito para essa vida,
1 Coríntios capítulo 15, versículo 19 diz: se esperarmos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se a gente esperasse em Cristo só nessa vida, eu quero cumprir meu propósito, eu quero ser feliz, eu quero fazer uma grande obra, eu quero entrar para a história, eu quero ver meu nome escrito não sei aonde, eu quero fazer isso e fazer aquilo, eu quero... E aí? Você conseguiu tudo, morreu. E agora? Salomão, preocupado com isso, disse: eu não sei se o homem que vai vir depois de mim vai ser um homem sábio ou não, porque vai se haver tão com sabedoria como eu tenho vivido até agora. E o filho dele, que assume o trono logo depois, acaba com o reino. Acaba com o reino mais rico do mundo, acaba com o reino. Meu irmão, se fosse só nesta vida, era muito pouco. Porque você poderia viver a vida mais espetacular, das espetaculares da história. Mas uma hora acaba. Acabou, morreu, e agora? Mas irmãos, Deus tem um propósito muito maior do que somente esse. Lá em Apocalipse capítulo 4, versículo 11, diz assim, deixa eu achar aqui Apocalipse 4, 11. Digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. O Senhor, Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória, porque Ele criou todas essas coisas aqui. Mas, lá em João capítulo 14, a partir do versículo 1, diz assim o seguinte, olha. João capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus tem preparado um lugar maravilhoso para nós. Jesus tem preparado um lugar maravilhoso, eterno, para nós vivermos com Ele. Irmãos, aceitarmos, recebermos e vivermos nesse propósito vai nos fazer ter uma eternidade mais feliz que você pode viver viver uma eternidade muito feliz. Mas recusar esse propósito, esse plano que Deus tem para nós, vai nos fazer ser muito tristes numa eternidade. Deus tem dois propósitos para você. Um propósito maravilhoso para a sua vida, mas um propósito maravilhoso para a sua eternidade. Ele já pagou o preço. O preço foi sangue, o preço foi morte. Alguém tinha que morrer, e Ele morreu em nosso lugar. Alguém tinha que pagar o preço, Ele pagou o preço. Alguém tinha que restaurar todas essas coisas para poder ter de volta o homem junto a Deus. Jesus fez isso. Agora, o propósito está aberto. Se nós aceitarmos o propósito em que Cristo morreu lá na cruz do Calvário para nos dar a vida eterna, Ele vai nos colocar dentro do seu plano e nós com certeza vamos ter uma eternidade de bênção, de alegria e de paz. Mas, se nós recusarmos esse propósito, vamos ter uma eternidade muito terrível. Muito terrível. Eu vou convidar aqui o pastor e ele vai fazer um apelo. Se você entendeu nessa noite que você precisa entrar nesse propósito que Deus tem preparado, esse plano de salvação que Deus tem feito, entrega a sua vida a Jesus hoje. Entrega a sua vida a Jesus hoje. Neemias só pôde viver um propósito maravilhoso porque ele tinha um relacionamento pessoal com Deus, muito bom. Sem termos esse relacionamento pessoal com Deus, irmãos, dificilmente a gente vai conseguir viver a plenitude do propósito, do plano de Deus que tem para a nossa vida.